A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos ao Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caert. E hoje eu recebo aqui no estúdio o Pedro Rio, que é CEO da Clark Energia. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, meu. Prazer estar aqui, um estado que a gente gosta tanto. E sempre é bom ser a pessoa que vem representar a Clark em Santa Catarina, né? Que maravilha! Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória da Clark, dos desafios do setor energético e também, como diz o nosso podcast, sobre liderança e comunicação. Bom, Pedro, a tua formação ela é em tecnologia. E como é que foi a tua trajetória, a tua carreira até chegar à Clark? Eu podia contar aquela história bonitinha que tudo faz sentido, mas não foi por aí, não. Eu nasci no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, e por causa do emprego do meu pai a gente acabou se mudando bastante, e por isso eu acabei escolhendo fazer faculdade lá na Universidade Federal da Bahia, lá em Salvador. Uma bela oportunidade, um belo local para fazer faculdade. Foi uma experiência super legal, comecei estudando engenharia, depois me formei no curso de ciência e tecnologia. Nesse meio tempo eu me envolvi muito com empresa júnior na faculdade. Então é um grupo de estudantes que se conectam dentro da faculdade, dentro do curso deles, para prestar consultoria e tal. Cheguei a fundar a empresa júnior do meu curso, depois eu fui diretor da Confederação Brasileira, depois eu fui presidente da Confederação Brasileira. E acho que nessa experiência eu comecei a entender que eu queria empreender, assim, que eu queria montar meu próprio negócio. Não por nenhuma pretensão de ter meu próprio negócio, mas porque quando eu olhava para outros negócios eu não via o que eu queria, assim. Então, eu olhava para outras empresas e falava, cara, não era esse lugar que eu quero trabalhar. E aí, na falta de achar o lugar que eu queria, juntei com alguns amigos e falei, cara, vamos criar o nosso, do nosso jeito. Antes de empreender, né, passei por vários outros lugares para me preparar um pouquinho mais para isso. No meio do caminho tive que terminar a faculdade. Então, saí da engenharia e me formei num curso chamado Ciência e Tecnologia, lá na Federal também. E aí, de lá para cá, foram muitos passos até começar a empreender. Então, as coisas foram acontecendo, assim, não necessariamente se conectaram de forma racional, até que a gente começou a empreender com energia e de lá para cá a gente começou a construir a Clark. Mas foram bons anos aí tentando me descobrir no meio do caminho. Eu vi, inclusive, pelo teu LinkedIn, que passou por áreas de comunicação, de gestão, principalmente. E como é que foi esse quebra-cabeça, principalmente pensando num futuro? Como tu falou, foi acontecendo, mas tu escolheu algumas áreas que queria se desenvolver? Como é que foi? Não muito, assim. Acho que quando eu comecei a trabalhar de verdade, acho que foi lá em 2015, mais ou menos. Eu tenho 31 anos, né? Então, tenho 10 anos, trabalhando. Então, lá em 2015 eu comecei a trabalhar e aí, aos poucos, eu fui vendo algumas referências de profissional que eu admirava. E todos eles tinham meio que elementos parecidos. Então, eu comecei a ver neles o que eu queria ter na minha carreira. Aos poucos, isso foi virando mais um método ali. Então, eu queria muito ter um conhecimento técnico profundo no que eu faço. Queria ter uma capacidade de deixar as coisas bonitas, né? Então, não basta ser funcional, ela tem que ser interessante, as pessoas têm que gostar. Então, um eixo de design muito relevante. Tinha que entender minimamente a língua da tecnologia, então tinha que conseguir falar com o programador e tudo mais. Então, aos poucos, eu fui juntando esses elementos para começar a minha formação. E no final, para você conseguir criar alguma coisa do zero, você tem que ter uma formação em gestão bem relevante. E mais do que uma formação em gestão, eu acho que mentores, bons livros e experiência prática formam muito mais. Então, antes de começar a empreender, eu queria aprender a trabalhar, por exemplo. E aí eu tive um convite para tocar uma experiência na Ambev. Eu toquei o primeiro ano de artesanais do Nordeste da Ambev. Toquei Colorado, Vals, Patagônia, várias cervejas muito boas. E nessa experiência eu acho que eu aprendi a gestão na prática ali de uma companhia que é muito forte em gestão. Então, quando eu juntei um pouco mais a minha carreira nesses 4 eixos aqui, né? No meu caso, o conhecimento técnico era em engenharia elétrica, né? Segunda coisa, formação em tela, em design, em experiência. Terceira, consegui falar a língua do programador. E a quarta, em gestão, acho que eu consegui criar uma formação para minha carreira.
Que acho que o que me trouxe até aqui são essas 4 coisas. Eu não sei mais nada, só essas 4 coisas. Não, sabe sim. Tanto que antes da gente passar um pouquinho para essa parte da Clark, todas essas habilidades que tu trouxe te levaram a um reconhecimento profissional pela Forbes em 2021. Então, trazendo um pouquinho da liderança, né? Para quem um dia quer chegar também a ter um reconhecimento, seja esse prêmio ou algum outro, quais são essas habilidades, além desses 4 eixos que tu trouxe, que são essenciais? Bom que você comentou, porque eu nem lembro, às vezes, que eu tive esse reconhecimento, assim. Porque acho que prêmios são importantes, né? Acho que eles mostram que você está no caminho certo. Acho que eu os enxergo mais como indicadores de que eu estou no caminho certo, assim. Mas eles não são a linha de chegada, assim, né? Então, eu brinco muito com meus amigos que eu ganhei, acho que foi em 2020, o Forbes Under 30. Eu brinco que eu fui o rodapé da revista ali, não muda nada na minha vida, não mudou a vida de ninguém. É só um sinal de que tá no caminho certo, assim. Então, muito feliz de ter tido esse reconhecimento. E ele é um reconhecimento de que você tá assumindo grandes projetos, assim. Então, uma coisa que eu tinha muita convicção quando eu era mais novo é que eu queria aproveitar o meu tempo em grandes desafios, assim. Então, pra mim, não faz sentido gastar 18 horas do meu dia fazendo algo pequeno, assim. Então, eu queria entrar em grandes batalhas ali. Tanto que, antes de começar a empreender, quando eu saí da Ambev, eu falei, agora vai começar. E aí um amigo me liga e fala assim, Pedro, eu vou me candidatar a deputado federal. Ele é deficiente visual, lá do Espírito Santo. Ele falou, eu vou me candidatar a deputado federal e eu vou ser o primeiro deputado federal cego da história do Brasil. E eu tenho certeza que você quer participar disso. Aí eu, putz... eu quero participar disso. Ele já veio com a frase certa, né? Eu tenho certeza que você quer participar disso, né? E não deu outra, assim, foi uma baita experiência. Acho que fazer coisas pela primeira vez na história, por menor que sejam, por maior que sejam, é muito gratificante, assim. E ele foi eleito, foi o segundo mais bem votado lá no estado. E, puta, é um baita orgulho, né, de ter ajudado ele, que é um cara que eu admiro bastante. Aí, quando ele foi eleito, aí em seguida, de fato, comecei a empreender. Também num negócio que me enche de orgulho. Então, várias dessas coisas são gratificantes, grandes conquistas, grandes premiações e tal, mas no final do dia, o que importa é você estar fazendo algo que te dá propósito, que te faz acordar de manhã e que enche o seu dia de energia, assim. Então... Você vai pra casa satisfeito no final de tudo, né? E realizado, né? O meu tempo foi bem utilizado. Porque, sinceramente, tem tanta coisa melhor do que trabalhar. Então, se for pra trabalhar, que bom que eu sou um privilegiado e posso escolher trabalhar com algo que é grande, que me desafia, que me enche de orgulho, assim. Ah, que legal. E agora eu acho que eu vou fazer uma pergunta que todo mundo já deve ter feito pra ti, mas eu tô curiosa. O que te motivou a ir para a área da energia? Não faço a menor ideia. Como eu falei, né? Nem tudo foi muito bem pensado, assim. Não sei se eu pensasse eu faria exatamente igual. Mas foi acontecendo. Então, quando a gente saiu lá de 2000 e... Nem me perdi agora no tempo. Acho que 2018 eu estava na Ambev. 2018 foi a campanha. Então, mais ou menos nessa época mesmo. A gente começou a pensar sobre em que setor empreender. E quando você pensa na trajetória de um empresário bem-sucedido, geralmente é aquele cara que é filho de sapateiro, que a vida inteira viu como se faz um sapato, e que o pai é referência na cidade sobre sapato, e que ele vai e funda a marca revolucionária de tênis que vai mudar o mundo porque ele viveu aquilo a vida inteira. Não é o meu caso. Então, não é o meu nem dos meus sócios. A gente não é de nenhuma indústria, a gente não é filho de nenhuma indústria, a gente não cresceu em nenhum lugar. Então, a gente teve que escolher uma indústria. E aí, quando a gente desenhou o que a gente queria ter, nessa indústria que a gente ia empreender, a gente queria que fosse uma indústria muito grande, porque se eu sou ruim, mas eu sou ruim num setor grande, eu sou grande. Então, quanto maior o segmento, melhor. A gente queria que tivesse um impacto real na sociedade, então que quanto maior a gente fosse, melhor o mundo seria. Então uma tese de impacto, né, fazer bem para o mundo e tal. A gente queria benchmark internacional, então eu e meu sócio a gente brinca, a gente não é tão criativo assim, né? Vamos copiar o que deu certo lá fora.
e algumas outras coisas. Nessa linha de raciocínio, a gente chegou em 3 indústrias, que era saúde, educação e energia. As 3 têm tudo isso aí que eu falei. E aí, até aqui foi racional. Dos 3 pro 1, para escolher energia, foi um pouco mais acontecendo, assim. Então, a gente conheceu o Rafa lá em Salvador, que é o maior fabricante de postes de iluminação pública. Então, todos os postes na rua são fabricados por ele. E ele sabe muito de energia, né? Então, ele virou meu primeiro mentor, depois virou meu primeiro investidor, me ensinou tudo sobre o setor. E aí eu peguei gosto. Acho que é um setor... Desde pequeno me incomoda o impacto ambiental que a gente causa no mundo. E aí, quando eu aprendi um pouco mais sobre energia, eu falei, acho que eu posso contribuir um pouquinho, botar o meu tijolinho aqui. Faz bem pro mundo, tem muita dor, né? Os empresários entendem muito pouco sobre isso, então dá para ajudar muita gente com uma proposta de valor bem feita e dá dinheiro. Então, juntou tudo que a gente procurava ali. Então, foi mais ou menos assim que a gente chegou no setor elétrico. Na ousadia, né? Na cara e na coragem. E é um setor... Ousadia é uma palavra boa, assim, porque é um setor muito tradicional, né? Então, a gente fala que no Brasil, energia elétrica é como é há 100 anos. E não mudou muita coisa. Então, a gente foi eleito em 2024, mais um prêmio aí que, mais uma vez, não é importante, mas mostra que a gente está no caminho certo. A gente foi eleito a melhor startup de energia do Brasil. É um baita orgulho, mas mais do que isso também é uma tristeza, porque tem pouca gente fazendo inovação nesse setor, assim. Então, que bom que a gente conseguiu chegar lá, mas que pena que, tem pouca coisa, eu quero ver mais, eu acho que é um setor que... Quanto melhor ele é, melhor de fato é para todo mundo. A energia é mais barata, o meio ambiente agradece, então precisa de mais inovação. Então é um setor muito tradicional e para você vencer o tradicionalismo tem que ser com muita ousadia mesmo. E conta um pouquinho pra gente como que é essa questão da Clark Energia na prática, pra gente traduzir um pouquinho toda essa ousadia e tudo isso que a gente está falando. Olha, tem o que ela é hoje e tem o que ela vai ser no futuro também. Então, hoje, os consumidores de média e alta tensão, que são contas de luz ali acima de R$10.000 mais ou menos, eles podem ser o que a gente chama de consumidores livres. Então, eles podem comprar energia direto com o fornecedor. Então, você liga para a distribuidora aqui em Santa Catarina e fala, eu quero que você seja só o motoboy da energia. Eu não quero que você produza energia mais. Eu não quero comprar energia com você. Quero só que você traga ela para mim. Esse é o movimento que a gente separa os contratos, né? Você tem um contrato de energia de distribuição, você renova a distribuição e quebra de energia, e aí esse cliente ele pode ir ao mercado comprar energia direto de forma bilateral com qualquer fornecedor de energia no Brasil. Parênteses, são 500 potenciais vendedores de energia no Brasil. Então, são muitos potenciais fornecedores. Então, a gente fala que é muito parecido com telecom, só que 10 vezes maior, né? Porque no setor de telecom a gente tem 5 operadoras, por exemplo. Então hoje são 220 mil empresas que estão nessa categoria de grupo A, que é a média e alta tensão. São 6,3 milhões no grupo B, que ainda não podem, que a regulação ainda não deixa. Dessas 220 mil, mais ou menos umas 10 mil estão aqui em Santa Catarina. E dessas 10 mil, mais ou menos umas 5, 6 mil ainda não sabem que podem fazer isso. Então tem um desafio grande de informação também, de educação, de ensinar que não é perigoso, que dá para fazer de forma segura, etc. O nosso trabalho hoje, a gente fala que a gente é um marketplace de mercado livre de energia. Então a gente é uma gestora, ou tipo uma corretora, que conecta consumidores, esses 10 mil catarinenses que podem comprar energia, com os 500 fornecedores de energia. E aí o nosso trabalho é uma mistura de corretagem, parecido com corretagem de seguros, mas também muito parecido com assessoria de investimentos, porque preço de energia parece uma bolsa de valores. Então você tem que acertar a hora de compra, o volume, a quantidade, as condições. Então o nosso trabalho é assessorar os nossos clientes a comprar energia de forma inteligente, e para que isso ganhasse escala, a gente colocou tecnologia. Então é basicamente isso que a gente faz. Nossa, é diferente ler e ouvir para entender, né? Deu para entender agora? Deu, agora. Nossa, agora eu entendi super bem o que é. Exato. E esse é mais um desafio para vocês, né? Porque explicar o que vocês fazem já é um diferencial. E como tu falou, ter essa segurança do cliente de entender que é uma coisa correta, que não tá fazendo um gato de luz. Exatamente. Né? E é por aí mesmo o medo, é nessa linha. Então, o cara acha que na hora que ele ligar para a distribuidora aqui em Santa Catarina, ele vai ficar sem luz. Mas não é sobre isso. O contrato de energia que ele tem
não é a energia que chega na empresa dele. É a energia que alguém bota na rede. A que chega na empresa dele, a distribuidora que resolve. Agora, o seu contrato de energia é com alguém para botar na rede em qualquer lugar do Brasil. E aí não tem nenhum risco de corte de luz, a não ser que você não pague a distribuidora. Aí ele vai de fato cortar, mas o responsável pelo motoboy aqui continua sendo a mesma empresa. E aí tem esse desafio do hoje, que a gente está falando dessas empresas de consumo maior, que em geral é o grande do varejo e o pequeno da indústria, que ainda falta fazer esse movimento. Mas tem a Clark do futuro, que eu falei, né? Que ela ainda vai ser. E quando você viaja para fora do Brasil, você vê que a forma como se compra energia lá é muito diferente daqui. E aí eu não tô falando só dos países desenvolvidos, tô falando de vários países, assim. Então tem mais de 50 países com uma regulação mais moderna que a nossa. A gente tem uma regulação menos moderna que El Salvador, mesmo, pra você ter ideia. El Salvador, Nicarágua, assim. Então a gente tá atrasado. Argentina, Chile estão mais à frente, então. Colômbia, etc. E nem se fala dos países desenvolvidos, né? Estados Unidos, Europa, Japão. No futuro, o que a gente quer ser é exatamente essa experiência de assessoria e corretagem, mas também para o residencial, também para a pequena empresa. Então, até 2030, se a gente conseguir ter avanços regulatórios, nosso desafio vai ser ainda maior de educação, de comunicação, porque agora a gente vai parar de falar com 220 mil, quando a gente for falar com todas as empresas vão ser 6,5 milhões, e quando a gente for falar com todas as casas vão ser 84 milhões. Então o desafio muda bastante e eu tô bem animado para que isso aconteça logo. E a proporção também, né, desse desafio. E é interessante que um dos pontos que me chamou bastante atenção enquanto eu estava lendo é que além de economia, tem a questão da sustentabilidade desse negócio, que era algo que tu citou que era uma coisa que te incomodava. Então como que o que vocês fazem gera essa sustentabilidade? Muito legal. E sustentabilidade, por incrível que pareça, não é algo objetivo. Tudo tem impacto, né? Você começa a estudar energia elétrica, você vê tudo tem impacto, assim. Então a gente tomou uma decisão no começo da Clark que não só vamos trabalhar com energia limpa e renovável, como também vamos trabalhar com os melhores tipos de energia limpa e renovável. Então a Clark ela só trabalha com solar, eólica, biomassa e pequena central hidrelétrica. A gente não trabalha com grandes hidrelétricas, por exemplo, que tem um impacto ambiental relevante. Hoje tem outras fontes muito legais também, por exemplo, biometano, tem outras coisas legais, mas elas ainda não estão muito desenvolvidas no Brasil, a gente queria muito que tivesse. Mas as desenvolvidas são essas 4 e dentre as desenvolvidas são as 4 melhores. Então 100% dos nossos clientes, que são hoje quase 800 clientes, compram energia dessas 4 fontes. Isso é um baita orgulho. A gente já pegou cliente de 1 milhão de conta de luz que comprava de térmica e conseguiu convencer ele a pagar 1% a mais para comprar de eólica. E isso, assim, é de dormir feliz da vida, assim, né? Então, isso é muito legal. E aí, junto disso, a gente enxerga que as empresas, elas nunca vão... Eu não acredito que as empresas, em algum momento, vão colocar como objetivo número 1 a sustentabilidade. O objetivo número 1 de todas as empresas é lucro. Mas eu acho que a sustentabilidade aos poucos começa a virar premissa. Que é, beleza, a minha empresa, meu posto de gasolina, meu mercado, minha pequena indústria de plástico, de cerâmica, ela precisa dar lucro. Mas ela precisa dar lucro com as premissas de fazer as coisas de forma sustentável e energia tem que ser limpa, tem que ser verde, tem que ser renovável. E até porque isso tem sido uma cobrança também, né? Dos clientes, Dos clientes, um contraponto dos clientes para isso, né? Grandes indústrias, inclusive, no trabalho de descarbonização, resolvem o problema delas, né? Então, por exemplo, as montadoras de carro. Elas resolvem as emissões da produção delas e quando elas fazem isso, elas começam a olhar para a cadeia. Começam a olhar para quem vende para elas. E isso está começando a chegar. Então, as indústrias menores, elas nunca olharam para dentro de casa com um olhar de descarbonização. Quem fez isso primeiro foram as grandes, né? Mas agora as grandes, que são os clientes delas, né? Começam a transpor essa exigência para o lado de cá também. Então, isso está chegando, né? Pedro, e trazendo para a nossa área de liderança, hoje a Clark tem mais ou menos 60 funcionários, é isso, né? E todos em home office. Como é que é essa dinâmica e vocês conseguindo alcançar cada vez mais resultados para atender os clientes, manter uma cultura organizacional, que eu acredito que seja um pouco mais difícil no home office, né? Mas como é que vocês têm lidado com isso? Cara, foi bem difícil. Demorou pra gente acertar. E a gente ficava indo e voltando, né? E aí volta pro presencial, uma parte, outra fica. E aí esse setor aqui é presencial, esse não é.
Aí, em algum momento, a gente falou, não, vamos ser, de fato, categórico e aprender a fazer isso aqui. Então, acho que, primeiro, antes de falar de modelo de trabalho remoto, híbrido, etc., é muito importante falar de cultura. Assim, acho que tudo começa com uma cultura de confiança. A gente não acredita lá na empresa em comando e controle. A gente não acredita. Eu não acho nem que vale a pena, nem que é produtivo. Então, eu acho que comando e controle satura, gera burnout, uma hora estoura e não vai funcionar. A gente acredita muito mais em liderança e contexto. Então, você dá o contexto para o time e espera deles a liderança. Então, tem uma frase que a gente repete muito lá dentro, que é liberdade sobre os meios e responsabilidade sobre os fins. Eu acredito que você é capaz de entregar, eu não me importo como você vai fazer, o importante é que no dia combinado esteja entregue. Aos poucos a gente foi criando uma cultura que tinha muito disso, de autonomia e responsabilidade, e também fomos colocando alguns pilares que não afetam diretamente o remoto presencial, mas que pra gente é mega importante, que é a diversidade. Então a gente criou uma cultura basicamente de diversidade e inclusão, que num setor é impossível de ver. Então no setor elétrico, inclusão e diversidade, assim, não existe. E tentamos juntar com o segundo eixo aqui de responsabilidade, resultado, autonomia, etc. E isso demorou uns 3 anos para dar certo. E o ponto de virada foi quando a gente trouxe a nossa CHRO, né, que é a nossa diretora de RH, que é a Nena. E eu falei, Nena, me ajuda, porque a gente tem a visão, mas é difícil de executar. E ela fez uma coisa, que mudou a nossa visão, assim, mudou a nossa realidade, assim, que é o sim é o sim, o não é o não, e não tem talvez. Então ela ajudou a gente a ser coerente, assim. Então, se a pessoa fez algo que a gente não acredita, é demissão. Se a pessoa fez algo que a gente acredita, é promoção. E aí, aos poucos, a gente foi sendo muito exigente com o jeito como a gente acredita que as coisas têm que ser feitas. E hoje, lá na Clark, se não me engano, são 10 a 15 sócios, por exemplo, que foram pessoas que entraram na nossa partnership ali, né, viraram sócios. Que são exemplos de cultura que ajudam a gente a construir. E aí, quando a gente atingiu esse nível de maturidade, a gente falou, olha, acho que a empresa não precisa de um endereço. A gente tem uma sede em São Paulo, perto do MASP, mas vai quem quer e quem não quer não precisa ir. Então é mais para quem não gosta de trabalhar em casa mesmo. Mas antes de falar de modelo de trabalho, você tem que acertar bem a cultura. Foi o que a gente aprendeu nesse caminho. E às vezes essa decisão de ser um pouco mais enérgico no sim é sim e não é não, é o que faz a diferença para conseguir colocar essa cultura para frente, né? Porque o brasileiro, me incluindo, é muito do relacionamento, né? Então a gente é muito da conversa, do tentar encontrar um jeito. E eu acho que quando a gente fala de cultura, não tem jeito, assim. Se a pessoa não tem as características que precisam ter para trabalhar no teu grupo, assim, ela pode até desenvolver essa característica, mas vai demorar muito. E aí, quando eu falo de uma startup, né, a Clark hoje ela já tem uma estrutura de capital muito mais robusta, mas ao longo desses anos, a gente flertou com a quebradeira algumas vezes. Então, uma startup que está com caixa sempre perto do zero, não pode se dar o trabalho de desenvolver habilidades sociais nas pessoas. Não dá, assim, você precisa encontrar as pessoas que trabalham do jeito que você gosta, assim. E, às vezes até alguma habilidade básica, né? Por exemplo, pontualidade, sei lá. Exato, que tem a pontualidade na entrega. Exato. Se trabalha com resultado, né? Ou de chegar no horário da reunião, por exemplo. Exato. Mas eu acho que é muito importante você entender dentro de uma empresa o que tem que ser igual e o que pode ser diferente. E aí, quando você desenha essa lista, né? Então, por exemplo, lá na Clark tem que ser igual o tratamento com o cliente. Lá na Clark tem que ser igual o respeito à diversidade. Lá na Clark tem... E o que pode ser diferente? A pessoa pode vir de qualquer lugar, ela pode ser de qualquer gênero, ela pode ser de qualquer formação, inclusive. Então, por exemplo, eu tenho um engenheiro atendendo o cliente, mas eu também tenho um economista atendendo o cliente. Então, é muito legal você fazer esse exercício para você fomentar isso e ficar tranquilo com isso aqui, sabe? E deixando sempre a regra do jogo bem clara, né? Isso tem que ter igual, isso aqui é muito legal que seja diferente. Acho que... E aí a gente também gosta muito de falar dos do's e don'ts, né? Então faça isso e não faça isso. Porque se você fizer isso, a gente corta na hora. Eu falei bastante, mas, por exemplo, situações de assédio moral e outros, é don't imediato, assim. Então... E a gente fala muito lá, don't na empresa, basta uma vez que a gente não conversa. E aí, quando você tem que executar
desligamentos de liderança, de gente, ou do seu melhor amigo, e você faz, isso coloca a tua empresa em outro patamar de cultura, assim, o time inteiro compra o teu barulho e acho que muda bastante, assim. E lá atrás a gente às vezes passava pano, né? Fala assim, não, ele vai melhorar. Não... É só um momento. É só um momento. E aí não, a coerência, as pessoas admiram coerência. Então isso que eu aprendi, assim. Então no final do dia, os que ficam compram o barulho, assim, porque vem que é difícil ser coerente e quando a gente todo mundo reconhece, eu acho. E pra quem é líder, essa é a parte mais difícil, né? De não... Agora fácil pra vocês, porque vocês colocaram a regra do jogo bem clara e entenderam onde chegar. Mas até pegar esse ritmo e tomar essas decisões mais firmes, porque o que muitas pessoas que não estão na liderança não conseguem entender é que uma decisão tem que ser tomada, né? É. E é difícil. Inclusive, esse é um critério pra virar sócio lá na empresa, que é tomar decisões, assim. Então, uma vez que você vai chamar alguém para sócio, você chama alguém que toma risco, né? E nada é maior... Não, tem várias coisas tão grandes quanto isso, mas isso é um critério muito grande de tomar risco. Só toma risco quem decide, assim. E no final, uma empresa só sai do papel quando você encontra pessoas que decidem, que fazem, né? Então, é bem difícil. Não é fácil ainda com a regra escrita. Assim, por mais escrito e óbvio que esteja... e mesmo que a gente já tenha executado da forma correta várias vezes, sempre que a gente precisa executar de novo, é difícil. E tem que ter aquela reunião para alinhamento, né? Mas... mas essa é uma fórmula que, como tu falou várias vezes, né? Vocês estavam no caminho certo e vocês foram selecionados várias vezes em alguns programas de aceleração de startup, né? Como Google, Amazon, Microsoft. Então, como é que é para vocês esse caminho ter dado certo e essas empresas que são hoje as maiores tendo esse olhar para vocês também? Cara, foi muito legal, assim. Então... Eu lembro bastante do programa do Google. Foi um programa de inteligência artificial para empresas de sustentabilidade. Para a gente foi muito legal, abriu muitas portas para a gente de coisas que a gente nem imaginava que a gente podia fazer. Então, hoje, por exemplo, a gente está conseguindo ler faturas de forma automática, a gente está conseguindo tirar insights de preço de energia com AI, com inteligência artificial. Então foi muito bom do ponto de vista de tecnologia e, mais uma vez, foi uma comprovação de que a gente estava no caminho certo. Assim. Eu acho que o mais legal de tudo isso é poder virar para um cliente e falar, olha, eu imagino que existam centenas de empresas que podem te atender bem, mas a gente está se esforçando mesmo para ser a melhor. E assim, pode ser que a gente falhe em alguma coisa, mas assim, a gente tem um DNA de querer o melhor para você. Assim. Então, quando a gente mostra que a gente foi acelerado por algum programa desse de credibilidade, eu acho que mostra que a gente não tá aqui para brincadeira, assim, a gente não tá aqui para ser mais um, sabe? A gente tá aqui realmente porque eu gosto muito de uma cadeira, é a cadeira do primeiro lugar, assim. Então a gente briga para chegar lá em cima, sabe? Como estava falando, desde o começo, a expectativa era que a Clark se desenvolvesse, fosse ousada, tivesse bons resultados. Mas tu, Pedro, no teu íntimo, imaginava que vocês já teriam chegado, assim, de 2019 para cá, que foi um caminho rápido, digamos assim, né? Foi, mas a gente mudou muito ao longo do caminho, né? Então, a empresa, os produtos que a gente vendia nem eram de energia livre, por exemplo. A gente vendia outras coisas, era setor elétrico, mas era outras coisas. O produto mesmo começa em 21, então a gente errou muito ao longo do caminho, né? 19, 20, até o comecinho de 21 foi só erro. Joga tudo fora, começa de novo, joga tudo fora, começa de novo. Eu nunca duvidei que o que a gente ia fazer ia ser grande. E eu acho que isso ajuda também. É tipo, cara, erramos, mas muda, faz de novo. E acho que ao longo do caminho eu consegui trazer gigantes para me apoiar, assim, né? Então... hoje a gente é sócio da Energisa, que é possivelmente a empresa brasileira do setor elétrico mais bem sucedida do país, né? Tirando as gringas, né? Olhando só para o Brasil. É um baita orgulho, uma empresa de 120 anos que acredita no que a gente está fazendo, viram nossa sócia e tudo mais. E antes da Energisa a gente teve outros 17 investidores. A Energisa adquiriu todos eles agora, no ano passado. E os 17 também foram muito importantes, assim. Então, sempre que em algum momento você perdia a fé, algum desses caras vinha com mais crença do que eu no que eu tava fazendo e ele ficava louco. Cara, vocês estão fazendo algo revolucionário. Então, se cercar de gente boa que compra o teu barulho é bem importante porque, vez ou outra, você desanima
E aí você relembra que o que você está fazendo tem propósito, vai te levar para outro lugar, vai mudar o mundo que você está de alguma forma. Então, sou muito grato a todos os ombros de gigantes que a gente se apoiou no caminho aí. Pedro, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast e a gente sempre pede para deixar para quem está nos ouvindo alguma mensagem, seja um conselho, uma fala. Finaliza o nosso podcast da forma que achares melhor. Que responsabilidade. Cara, acho que tudo o que eu fiz até aqui foi porque eu acho que tudo que me ofereceram eu achei ruim. A faculdade eu achei ruim, o serviço que me deram eu achei ruim. E acho que ao longo desse tempo a gente se acostuma com essas coisas, né? Então a gente se acostuma com o setor público, a gente se acostuma com a saúde do jeito que oferecem, com a educação do jeito que oferecem. E acho que isso é muito tóxico e sabe, acho que se acostumar com algo ruim é muito ruim para a sociedade como um todo. Então acho que de alguma forma o que eu peço para todo mundo que tem vontade de fazer algo grande é quebre as coisas, né? Então quebra tudo e começa de novo. Os vários setores precisam ser modernizados e isso só vai acontecer com a coragem de uma geração como a nossa que está querendo transformar tudo. Então, todo mundo vai duvidar, vai ser difícil, mas acho que a gente precisa de gente corajosa para transformar os setores que estão no Brasil e que tem muita coisa para fazer. Obrigada, Pedro. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e também no YouTube da Caerte. Na semana que vem a gente volta com mais um Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Caerte e o LIDE.